uma única aposta de R$ 50. Para o sistema, apenas mais uma entre milhões de transações por segundo. Mas dentro daquele depósito aparentemente banal, escondia-se uma fração de um esquema que movimentou bilhões de reais sem deixar rastros convencionais. Como uma simples plataforma de apostas online se transformou na lavanderia preferida do crime organizado brasileiro. Entre 2020 e 2024, o mercado de apostas no Brasil explodiu. Bilhões de reais passaram a circular por centenas de plataformas digitais, muitas delas operando sem qualquer regulação. E nesse mesmo período, a Polícia Federal e o COAF registraram um aumento proporcional de operações ligadas a um crime específico: lavagem de dinheiro. Não era coincidência, era engenharia. Para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar ao terreno onde o esquema floresceu. No início da década, as casas de apostas online se multiplicaram numa velocidade que a legislação brasileira não conseguia acompanhar. A regulamentação formal só viria anos depois, e nesse intervalo, um vácuo legal se abriu. Plataformas operavam a partir do exterior, com servidores em paraísos fiscais e estruturas societárias impossíveis de mapear. O brasileiro abraçou as apostas com entusiasmo. Propagandas em estádios, patrocínios de times, influenciadores promovendo ganhos fáceis. Tudo parecia uma febre inofensiva de entretenimento. Mas por trás da fachada colorida de bônus e promoções, havia uma característica técnica que chamaria a atenção de quem opera fora da lei. O dinheiro entrava e saía com uma velocidade que nenhum banco tradicional permitia. Com a chegada do Pix, depósitos e saques passaram a ser instantâneos. Um valor podia entrar numa conta de apostas e, minutos depois, sair transformado em supostos prêmios. Para o sistema financeiro, era apenas alguém jogando. Para o crime organizado, era a oportunidade perfeita de dar aparência legal a dinheiro sujo. Quem estava por trás dessas operações? De um lado, empresários do setor de apostas, alguns legítimos, outros não. Do outro, organizações criminosas que precisavam transformar dinheiro de tráfico, fraudes e desvios em recursos aparentemente ilícitos. No meio, uma rede de intermediários, laranjas, contadores complacentes e operadores financeiros que conheciam exatamente os pontos cegos da fiscalização. O que tornava esses personagens tão eficientes era a aparência de normalidade. Empresas de apostas registradas, com sites profissionais e atendimento ao cliente. Contas bancárias abertas em nome de pessoas comuns, sem antecedentes. Movimentações que, isoladamente, jamais despertariam suspeita. A confiança era construída sobre a banalidade. Ninguém olha duas vezes para uma aposta de futebol. E as vítimas? Elas existem, ainda que de forma invisível. Comunidades inteiras viram a economia local sendo distorcida por dinheiro que vinha do crime. Pessoas endividadas por vícios estimulados pelas plataformas. E todos os brasileiros, que arcam com o custo de um sistema financeiro contaminado e de impostos que jamais foram pagos sobre fortunas movimentadas nas sombras. Tudo começou quando analistas do COAF notaram um padrão estranho. Determinadas contas vinculadas a plataformas de apostas recebiam depósitos de centenas de pessoas diferentes e, em seguida, concentravam todo esse volume em poucas transferências de saída para empresas que nada tinham a ver com o setor de jogos. Ninguém percebeu de imediato porque cada transação individual era pequena. R$ 50 aqui, R$ 200 ali. Valores que ficavam abaixo dos limites que disparam alertas automáticos. Era a velha técnica da fragmentação, conhecida no jargão como smurfing, mas agora turbinada pela escala de milhões de apostadores reais misturados a apostadores fantasmas. Mas havia um detalhe que não fechava. Algumas contas registravam saques de prêmios em valores redondos e repetitivos, sempre nos mesmos horários, sempre para os mesmos destinatários. Apostadores de verdade não ganham com essa regularidade matemática. Aquilo não era sorte, era um roteiro, e foi esse ritmo artificial que acendeu o primeiro sinal de alerta dos investigadores. A partir daquela anomalia, a Polícia Federal começou a puxar o fio. O primeiro passo foi mapear as contas receptoras e cruzar os dados com o cadastro dos supostos apostadores. O resultado foi revelador. Muitos dos titulares eram laranjas, pessoas de baixa renda que jamais teriam condições de movimentar os valores registrados em seus nomes.
A segunda pista surgiu quando os investigadores seguiram o destino do dinheiro. Os valores saíam das plataformas de apostas e iam parar em empresas de fachada, importadoras, concessionárias de veículos de luxo e até no mercado imobiliário. O dinheiro entrava sujo como aposta e saía limpo como faturamento de negócios aparentemente legítimos. A lavagem estava completa. A terceira camada foi a mais complexa. Parte das plataformas operava com servidores no exterior, dificultando o acesso aos registros de transações. Foi necessária a cooperação internacional, quebras de sigilo bancário e fiscal e a integração entre a Receita Federal, o Ministério Público e o COAF. Cada órgão trazia uma peça. E lentamente o quebra-cabeça revelou uma rede que conectava apostas a facções, a desvios de recursos públicos e a esquemas de corrupção. O que impressionava os investigadores não era a sofisticação tecnológica, mas a simplicidade brutal do método. As organizações criminosas exploravam exatamente aquilo que tornava as bets atraentes para o público: rapidez, volume e anonimato relativo. Cada aposta legítima servia de cortina de fumaça para uma transação ilícita escondida no meio. Se você está acompanhando até aqui e quer continuar entendendo como esses esquemas funcionam por dentro, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada vídeo é resultado de horas rastreando documentos que poucos têm coragem de explicar. Deixe seu like, isso ajuda a levar essa investigação para mais gente. À medida que a investigação avançou, ficou claro que não se tratava de um caso isolado. Operações sucessivas da Polícia Federal começaram a desmantelar redes inteiras. Em alguns casos, as mesmas pessoas que controlavam plataformas de apostas também apareciam em investigações sobre tráfico de drogas e sonegação fiscal. As conexões se multiplicavam: carros importados, mansões, criptomoedas e participações em empresas de diversos setores. O dinheiro das apostas funcionava como um sistema circulatório do crime organizado, irrigando atividades que iam muito além dos jogos. E a velocidade das transações digitais tornava quase impossível congelar os valores antes que eles se dispersassem. Com provas suficientes, o Ministério Público obteve autorizações para buscas, apreensões e bloqueios de bens. A preparação dessas ações exigia sigilo absoluto, porque qualquer vazamento permitiria que os operadores transferissem fortunas em segundos. O elemento surpresa era a única arma contra a agilidade do dinheiro digital. Quando as operações foram deflagradas, o cenário era de uma engrenagem complexa, sendo paralisada de uma só vez. Mandados cumpridos simultaneamente em vários estados, contas bancárias bloqueadas, plataformas tiradas do ar e pilhas de documentos, computadores e celulares apreendidos como provas. Os números revelados foram impressionantes. Bilhões de reais identificados como movimentação suspeita, dezenas de pessoas indiciadas, empresas de fachada desarticuladas. Alguns suspeitos colaboraram e detalharam o funcionamento dos esquemas. Outros negaram tudo, alegando que apenas operavam negócios legítimos de entretenimento. Mas mesmo com o sucesso das operações, uma realidade incômoda permanecia. Boa parte do dinheiro nunca foi recuperada. Transformado em ativos no exterior ou diluído em transações instantâneas, ele simplesmente evaporou no sistema financeiro global, deixando para trás apenas os rastros de papel que permitiram desvendar o esquema. O impacto desses casos foi profundo. A pressão das investigações acelerou o debate sobre a regulamentação do setor de apostas no Brasil. Novas regras passaram a exigir registro formal das plataformas, identificação rigorosa dos apostadores e mecanismos de monitoramento financeiro. O vácuo legal que permitira a lavagem começou, enfim, a ser fechado. Mas a lição mais importante vai além da legislação. Esses esquemas só prosperaram porque exploraram a normalidade, a velocidade e a confiança cega na tecnologia. Para se proteger, o cidadão precisa desconfiar de plataformas sem registro, de promessas de ganhos fáceis e de qualquer estrutura que prometa multiplicar dinheiro sem explicação clara. Por trás da aposta inocente pode existir uma engrenagem que você jamais imaginaria. E se este vídeo abriu seus olhos sobre como o crime se esconde no cotidiano, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa entender esse mundo e se inscreva no canal para não perder as próximas investigações. E me conta nos comentários, qual esquema financeiro você quer ver desvendado no próximo episódio? Pode ser uma fraude, um golpe
ou um caso que ninguém explicou direito. A próxima pista pode vir de você. Porque, no fim das contas, todo crime financeiro deixa um rastro. Basta saber onde procurar. Até a próxima!